No ano de 2012, vimos um filme em preto e branco e mudo vencer a maior premiação de cinema do mundo. E foi exatamente essa transição do cinema mudo para o cinema falado, que é abordada no filme, que serviu de inspiração para o programa de hoje. Não saia daí, o Para Todos começa agora! A primeira exibição de cinema acontece no ano de 1895, através de um aparelho chamado cinematógrafo. Essa invenção dos irmãos Lumière é um aperfeiçoamento do cinescópio de Thomas Edison. E é a partir desse momento que começa a representação de imagens em movimento como conhecemos hoje. O cinema nasce mudo, né? Ele nasce a partir da invenção da fotografia, porque imagens em movimento já existiam pinturas animadas, sombras chinesas, lanternas mágicas, os chamados brinquedos óticos, mas com a invenção da fotografia, aí nós temos o cinema propriamente, a imagem representando, né, as pessoas em movimento. Em 1895 ocorre a primeira sessão do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Havia antes desse cinematógrafo também um aparelho chamado Nickelodeons, que eram os aparelhos em que você podia ver o filme em cabines individualmente, mas o cinema como a gente concebe hoje, ele precisa de uma sala, né, precisa de um público pagante, né, para assistir as películas projetadas numa tela. Então essas três condições foram reunidas com a primeira sessão de cinema promovida pelos irmãos Lumière, dentro de um café. Ainda não existiam salas de cinema, então há um longo caminho também até se construírem os primeiros cinemas, né, as primeiras salas propriamente para serem vistos os filmes, porque antes eram vistos em cafés, em teatros de variedades, em feiras. Foram uma série de 10 filmes curtos, né, os primeiros filmes do cinema são muito curtos, 40, 45 segundos, né, não chega a um minuto. E eles são cenas de rua, assim, imagens capturadas na rua, saída da fábrica, algum evento filmado, fotógrafos, um evento seminário de fotógrafos chegando, por exemplo, né, desembarcando, coisas desse tipo. Esse foi incluído no programa depois, não foi na primeira sessão de cinema, mas nas primeiras, né, entre as primeiras sessões ele foi incluído. Realmente causou furor, as pessoas ficaram impressionadas com o trem vindo em direção assim, a elas, né, se assustaram. Existe um registro do escritor Máximo Gorki sobre isso, né? Alguns críticos dizem que não, que isso é um mito, que é uma lenda, mas o escritor que estava em Paris nessa época, assistiu essa sessão, ele escreve que foi impressionante. Depois é que começam os filmes feitos em estúdio. A ideia de combinar filmes com sons gravados é quase tão antiga quanto o cinema. Mas até os anos 20 não havia tecnologia suficiente para que isso acontecesse. Por isso, os filmes contavam com acompanhamentos musicais ou até mesmo com narrações durante a exibição dos filmes. Aí a evolução foi muito rápida, né? O cinema evolui assim, muito rapidamente. Então, isso em 1895, nós tínhamos essas imagens em movimento, mas com a câmera parada, né? Não existia movimento de câmera. Mas logo em 1905, 1902, até antes, nós já temos imagens em movimento, né, com a câmera em movimento. A cor já passa a existir também rapidamente, né, porque os filmes são pintados à mão, né, então existe uma colorização dos filmes também, ou por meio de tintagem, que são trechos inteiros que recebem um banho de cor. Experiências com som já começam muito antes do cinema sonoro, que é em 1929, né. Há várias tentativas com discos de cera, com sincronização, com experimentos mesmo óticos, né, de colocar o som na película. Enfim, a preocupação com o som nasce com o cinema, porque o cinema mudo ele é sempre exibido com música, né? Então tem sempre alguém tocando piano no teatro, né, em que ele é exibido. Então não existe assim, um cinema completamente mudo, né? Já existe som desde o começo. Antes dos falados já tem alguns filmes com música, mas sem fala, né? Depois vai existir essa fase intermediária em que algumas cenas são faladas, outras são como no cinema mudo, né? Até realmente se chegar
ao ciclo, assim, fechar o ciclo do cinema falado, em que tem a música e a fala normais, assim como a gente entende hoje. Mas essas variações, né, musicais, elas existem, mas existia também um código, né, em que os músicos do mundo inteiro sabiam mais ou menos, em tais momentos tem que tocar uma música desse tipo, né, em outros tem que tocar uma música mais lenta, outras mais alegre, mais triste. Então existia um pouco um código, assim, as músicas não tinham grande importância, né, a não ser em grandes produções em que existiam partituras próprias para os filmes, né, aí eram, inclusive na estreia, eram tocadas por orquestras. E aí essas partituras circulavam também nos outros cinemas, né, nos grandes cinemas da época. Mas quando a trilha sonora se fixa na película, né, aí não existe mais essas variações, né? Então é interessante a história do cinema mudo. Por exemplo, no Japão tinha narradores, né? Os narradores eles ficavam às vezes mais famosos que os atores, as estrelas dos filmes. Então as pessoas iam assistir o filme com tal narrador e não com tal ator, né? Elas iam procurar o narrador e não as estrelas de cinema. Originalmente era para, digamos assim, falar as falas dos atores que não falavam na tela, né? E os intertítulos, eles seriam assim os intertítulos vivos. Mas depois eles começaram a interpretar e a mudar a história. E quanto às falas? Veja agora como aconteceu a transição do cinema mudo para o cinema falado. Industrialmente, né, falando em termos industriais, assim, a chegada do som foi uma tragédia para o cinema, porque o cinema mudo tinha atingido o máximo da sua evolução. Então, os melhores filmes do cinema mudo são dos anos 26 a 28, né, justamente quando começa o sonoro. E aí é uma regressão, volta tudo para trás, porque aqueles grandes movimentos de câmera, não é, aquela mobilidade da câmera que o cinema mudo tinha atingido, termina de novo, né? Porque aí o equipamento de som exige a imobilidade dos atores para que eles possam falar, né? E essa voz seja captada pelo microfone. E o aparelho que gravava o som era uma caixa, ficava dentro de uma caixa de vidro enorme, né? Em que o operador sufocava, quase morria dentro daquela caixa, porque fazia muito barulho, então não podia, né, atrapalhar o filme, então tinha que ficar isolado. Então era um processo muito difícil para os atores, para o diretor, né, e o cinema perdeu muito nesses primeiros anos, né, em termos de mobilidade, de narrativa mesmo, né, os filmes ficaram muito chatos, parados, muitas vezes se falava demais só para mostrar que era um filme falado, né, sem aquela necessidade, né, então eram filmes em geral muito ruins. Alguns grandes, né, diretores se recusaram assim, imediatamente a aceitar o cinema mudo, o cinema sonoro, né, porque eles tinham atingido, como eu disse, o máximo, né, da linguagem do cinema mudo. Então o Chaplin foi um dos que resistiram, né? Ele queria continuar fazendo filmes mudos, né? Porque também o personagem dele era baseado na pantomima, né? E a pantomima era típica do cinema mudo, né? Tanto que com o sonoro o personagem dele, que era o Carlitos, ele vai desaparecer, né? Pouco a pouco ele, no tempos modernos, né? Luz da Cidade, depois em O Grande Ditador ele desaparece. Então a necessidade assim dos diretores de continuarem a fazer filmes mudos, né, ainda é grande nos anos 30. Né? Então a gente tem até no Brasil, por exemplo, em que todo o cinema já estava se convertendo em cinema sonoro, O Limite, né, que é um clássico do cinema brasileiro feito como um cinema mudo ainda, né, nos anos 30. Então a gente vai encontrar essa resistência em diversos autores de cinema. Eu acho que o cinema sonoro é uma decadência em relação ao cinema mudo. A linguagem do cinema é a linguagem visual, né, basicamente. Né? É claro que você tem grandes filmes no cinema sonoro, né, os filmes do Hitchcock, filmes do Orson Welles, filmes, alguns do Chaplin mesmo, mas o cinema mudo era uma linguagem autônoma, né, diferente de teatro, diferente de música, diferente de tudo, né, e bastava, né, o filme mudo, ele contava histórias visualmente sem necessidade de fala, né, e isso atingia, digamos, o mundo inteiro, né, um filme mudo ele podia ser visto em qualquer lugar do mundo, era entendido.
Com o sonoro não, você vai ter que traduzir as legendas, né? É muito mais difícil. E aí você tem uma espécie de particularização do cinema, né? Eu acho que o cinema era mais universal. E é exatamente sobre essa dificuldade de se adaptar ao novo modo de fazer cinema que trata a obra de O Artista. A então estrela do cinema mudo se pergunta se a chegada do filme falado irá levá-lo ao anonimato. O Artista, ele é um filme bastante original, assim, criativo, mas não é o primeiro filme a fazer isso, né? A gente teve, por exemplo, A Última Loucura de Mel Brooks, né? Um filme dos anos 70, 80, que era um filme colorido, né? Não era em preto e branco, mas era um filme mudo. Então a gente tem outros exemplos, né? Esse é apenas um que eu vou dar, de tentativas assim, de cineastas de reviver essa estética do cinema mudo. E o Artista faz isso de uma forma muito feliz, porque ele integra também o som no filme, né? Não é um filme mudo, né? Totalmente, assim. O som está no filme, né? O próprio filme tem trilha sonora e tudo. Então, essa passagem, né, dramática, né, do cinema mudo para o cinema sonoro, ela está bem retratada no filme. Mas eu acho que é um filme nostálgico e de amor, assim, dos franceses por Hollywood, né, essa nostalgia pelo passado, assim, mas é um filme contemporâneo também. Foi uma sorte, assim, do diretor ter feito um filme numa época que as pessoas estão um pouco cansadas de tecnologia, de explosões, de superproduções, de violência. Você vê um filme que não tem sexo, não tem violência, são personagens humanos, simples, assim, a psicologia do filme é importante, né? A psicologia dos personagens é importante. Então, digamos, vai contra, né, o padrão de Hollywood, assim. Ao mesmo tempo, demonstra, né, um amor àquela Hollywood antiga, né, uma nostalgia pelos cinemas, os grandes palácios do cinema. O filme é um pouco sobre a morte do cinema também, porque o cinema está morrendo, né, com DVDs e Blu-rays, as pessoas querem ver filmes em casa, preferem ficar em casa do que ao cinema. Então, o filme traz essa nostalgia que eu acho que é generalizada entre os cinéfilos, né, de que o cinema está morrendo, é um pouco a morte do cinema, assim, por isso acho que também é o sucesso dele. O Para Todos fica por aqui. Reveja nosso programa pelo site ufmg.br/online/tv. Até a próxima! A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. Se ficar nervoso, para sem acento. Não existe mais o acento que diferenciava para de parar de para preposição, ou pelo de cabelo e pelo de pelo mundo. Já os verbos ter e vir continuam como antes. E para distinguir forma de forma, qual é a forma? A forma é uma só, sem acento. A forma é que são duas, com ou sem acento. Você escolhe. Pera lá. E a pera, como fica? Continua verde, só que sem o acento ficou mais levinho. Ótimo para quem está de dieta.